Movimento dos Trabalhadores Sem Terra realizou um 5º Congresso Nacional aqui em Brasília. No evento, o MST pediu o assentamento de 230 mil famílias e fez críticas ao agronegócio e ao plantio de cana-de-açúcar. A coordenação do movimento critica ainda a política de reforma agrária do governo, que, segundo os Sem Terra, teria de incluir distribuição de renda, incentivo à produção e à venda de alimentos, acesso à saúde e educação para os assentados. Sobre reforma agrária, eu converso agora com o deputado Beto Faro, do PT do Pará. Muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta, deputado. Obrigado pelo espaço, para que a gente possa estar conversando sobre esse tema importante para o Brasil. Deputado, eu queria uma análise inicial sua, com essa atual distribuição de forças políticas aqui no Congresso Nacional, como é que o senhor acredita que vai caminhar a discussão sobre reforma agrária nessa legislatura? Nós precisamos efetivamente trazer para a pauta esse tema no Congresso. Há vários projetos hoje tramitando na casa a respeito dessa questão do tema da reforma agrária. Há uma necessidade, aquilo que você se referiu há pouco, do Congresso do MST, houve também mobilizações da CONTAG, da FETRAF, que são entidades extremamente ligadas e representativas dos trabalhadores, em defesa dessa questão do projeto de reforma agrária, que tiveram, inclusive, audiência com a nossa presidência aqui da casa, para poder pedir a aceleração de tramitação na casa de vários projetos que nós temos na casa, como o projeto de trabalho escravo, uma série de outros assuntos que nós temos que estar estabelecendo nessa casa. Portanto, acho que há um avanço, inclusive da própria bancada, ligada a esse setor. Eu faço parte dessa bancada, vários companheiros nossos do Brasil inteiro que tem o seu trabalho, a sua referência no público da reforma agrária. Eu acho que isso é importante para que a gente continue fazendo esse debate na casa. Mas o senhor acredita que essas reivindicações dos Sem Terra, por exemplo, a educação, saúde, a incentivo à produção e venda de alimentos, o senhor acredita que as discussões dos projetos que estão aqui em análise podem chegar a contemplar esse tipo de desejo, necessidade dos trabalhadores sem terra? Essas reivindicações justas, muitas delas muito justas, elas estão sendo feitas no âmbito da casa, mas estão sendo feitas no âmbito do governo. E várias delas estão sendo atendidas. Nós temos um avanço considerável nessa questão da reforma agrária nos últimos anos. Eu, por exemplo, avalio positivo o aumento dos recursos para a reforma agrária. Ainda temos deficiência, mas se comparado o governo Lula com o governo anterior, nós saímos de um orçamento de 1 bilhão por ano para um orçamento de mais de 3 bilhões de reais para o ano. E com a preocupação para essa questão da educação, trabalhamos o Pronera, que é um programa importante para a questão dos assentados, dos filhos dos assentados, trabalhando inclusive a educação de nível médio, agora até de nível superior, com várias experiências no Brasil nessa questão da reforma agrária. Nós ampliamos e construímos um projeto de ATES, que é o projeto de assistência técnica, assessoria aos agricultores, coisa que nós não tínhamos no governo passado, e desde o governo Collor houve um sucateamento efetivo da questão da assistência técnica, não só para os assentados, mas para os poceiros, para as pessoas que moram em áreas, para os agricultores familiares de modo geral. Há uma recuperação desse serviço de assistência técnica. Hoje no Brasil, por exemplo, eu sou de um estado que no estado do Pará, mais de 500 técnicos, agrônomos, veterinários, engenheiros florestais, com inovação de você trazer outras categorias para esse serviço, estão prestando serviço de assistência técnica aos agricultores nos assentamentos. É importantíssimo isso para o melhoramento do setor de produção dentro dos assentamentos, para que os assentamentos se tornem efetivamente viáveis nesse processo da produção. Portanto, tem reivindicações e essa é uma luta constante. O Congresso, a mobilização dos trabalhadores se dá nesse período de maio, junho, todo ano, e esse momento, um momento importante de negociação, é como se fosse a data base, vamos dizer assim, dos agricultores do Brasil, o grito da terra, a mobilização, a marcha que o MST produz, a mobilização que a FETRAF produz, também faz parte desse processo de acúmulo, de colocar na pauta da sociedade brasileira a questão da reforma agrária, e eles foram muito importantes e trouxeram nessas últimas mobilizações reivindicações muito qualificadas. Eu tenho sentado, inclusive, com o ministro e com as pessoas ligadas a esse setor da reforma agrária, que tem, inclusive, elogiado a pauta, tanto com o MST, com a CONTAG, a FETRAF trouxeram, que é uma pauta efetivamente preocupada com a melhoria de condições de vida dessas pessoas que estão nos assentamentos, com o aumento, sim, do número de pessoas a serem assentadas, mas com a qualificação desses assentamentos, para que a gente possa não ter aí um passivo de falta de estrutura,